Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos continuar resolvendo exercícios sobre determinantes. Na aula passada, eu deixei um exercício para vocês tentarem resolver. Vocês conseguiram? Então vamos relembrar qual era o exercício. Nós tínhamos os vetores U, de coordenada menos 5, 10, e V, de coordenada 6, 8. E nós queríamos descobrir o determinante entre U e V. Até aí, a gente já sabe fazer. Mas a minha provocação foi tentar resolver de uma forma diferente, sem ter que representar graficamente no plano os vetores U e V, pensando nos vetores canônicos, que são os vetores E1 de coordenada 1, 0 e E2 de coordenada 0, 1. Você conseguiu? Como é que será que a gente consegue relacionar os vetores canônicos com os vetores U e V? Bem, vamos pensar o seguinte. O vetor U, ele tem coordenada menos 5, 10, ok? Então, eu posso pensar que ele é a soma dos vetores menos 5, 0 e 0, 10. Ok? Bem, só que menos 5, 0, a gente pode pensar que é o produto do menos 5, vou colocar aqui ao lado, pelo vetor 1, 0. Da mesma forma, o 0, 10, eu posso pensar nele como produto do 10 pelo vetor 0, 1. Então, olha o que eu escrevi aqui, ó. Eu escrevi o vetor U como menos 5 vezes 1, 0 e mais 10 vezes 0, 1. Ou seja, eu consegui escrever o vetor U como uma combinação linear dos vetores canônicos E1 e E2. E da mesma forma que eu fiz com o vetor U, eu posso fazer para o vetor V e eu posso fazer para qualquer vetor do plano cartesiano, do R2. Então, no vetor U, como é que ficaria? Ó? Se eu tenho como coordenada 6 e 8, eu posso pensar que ele é a soma de 6, 0 com 0, 8. 6, 0 são 6 vezes o vetor 1, 0, ou seja, 6 vezes o canônico é 1, e 0, 8, 8 vezes o vetor 0, 1, ou seja, 8 vezes o canônico é 2. 6 que multiplica é 1, mais 8 que multiplica é 2. Bem, se eu quero descobrir o determinante entre U e V, agora que eu escrevi os dois como combinação linear de E1 e E2, na verdade eu quero saber qual é o determinante entre menos 5 E1 mais E2, 10 E2, e 6 E1 mais 8 E2. Bem, nós já vimos a propriedade que me diz que se eu tenho determinante entre AU mais BV e CU mais DV, isso vai ser igual a A vezes D menos B vezes C vezes o determinante de E1. Mas a gente não falou do determinante de E1 ainda, né? Ou já falamos? Falamos em aulas anteriores. Aqui, se a gente olhar E1 e E2, nesta ordem, eles formam um quadrado
de lado 1. Então, o determinante entre E1 e E2, quadrado de lado 1 vai ser 1 ao quadrado, que é igual a 1. Que maravilha! Sendo esse determinante igual a 1, o determinante entre U e V, agora escritos como combinação linear de E1 e E2, vai ser apenas o A vezes D, menos 5 vezes 8, menos o 10 vezes 6. Porque a esse valor, eu teria que multiplicar o determinante de E1 e E2, que na verdade vale 1. Então, esse determinante vai ser igual a menos 5 vezes 8, menos 40, menos 10 vezes 6, menos 60. Então, esse determinante é igual a menos 100. Ok? Vamos ver mais um exercício que a gente vai tentar aplicar de novo a ideia dos vetores canônicos, aqui no outro quadro. Bem, então agora nós temos o vetor U de coordenada 1/2 e 1/5 e o vetor V de coordenada menos 5/3 e menos 3/4. Eu quero obter o determinante entre U e V. Vou usar o mesmo recurso do exercício anterior. Vou escrever U e V como combinações lineares dos vetores canônicos. Então, U, que tem coordenada 1/2 e 1/5, eu posso pensar nele como 1/2 e 0, mais 0 e 1/5. 1/2, 0, na verdade, é o produto de 1/2 pelo canônico é 1, que é o canônico 1, 0. E 0, 1/5 é 1/5 vezes o canônico é 2, que é o canônico 0, 1. Com V, eu posso escrever menos 5/3 e menos 3/4 como a soma dos vetores menos 5/3 e 0, mais 0 e menos 3/4. Assim, menos 5/3 é menos 5/3 vezes E1, e 0 menos 3/4 é menos 3/4 vezes E2. Dessa forma, o determinante entre U e V, vou repetir aqui, agora é o determinante entre 1/2 de E1 mais 1/5 de E2 e menos 5/3 de E1 e menos 3/4 de E2. Escritos assim, como combinação linear de E1 e E2, eu posso afirmar, pelas propriedades de determinantes, que esse determinante vai ser igual a 1/2 vezes menos 3/4 menos 1/5 vezes menos 5/3, tudo isso vezes o determinante de E1 e E2. O determinante entre os vetores canônicos, E1 e E2, nessa ordem, nós já vimos
que é igual a 1. Então, agora basta eu resolver essa expressão numérica. 1 meio vezes menos 3 quartos vai dar menos 3 oitavos. Menos 1 quinto vezes menos 5 terços, produto vai ser positivo. Eu posso simplificar o 5 do numerador com o 5 do denominador, então eu vou achar mais 1 terço. Menos 3 oitavos mais 1 terço, vou igualar os denominadores, vou encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Esse denominador vai ser o 24, que é o MMC entre 8 e 3. Então, a primeira fração eu vou ter menos 9 quartos e a segunda fração mais 8 24avos. Menos 9 24avos e mais 8 24avos, corrigindo, ok? Então, menos 9 mais 8 menos 1, 24avos é o determinante que a gente buscava, ok? Até a nossa próxima aula.